Boa. Meu querido Gavião Bueno, quem só por aqui? Ele já está aqui, haja coração, muita emoção. Essa semana nós tivemos o Dia Mundial da Alergia e o Bodapan, nós aqui prometemos trazer um especialista para falar sobre o assunto. Tá bom? É hora de cumprir o prometido, né? Promessa. Prepare o seu lencinho, o seu remedinho de corticoide para receber ele. Médico, otorrinolaringologista e palestrante. Vem pra cá, nosso amigo sócio do programa, Dr. Paulo Mendes Júnior. Essa fera aí, meu. Essa fera. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, pessoal. Aqui é sempre um prazer estar com vocês. Gosto muito do programa, dou muita risada com vocês também. Então agora vamos conversar um pouco sobre alergia, rinite, espirro, coceira. Vamos lá. Ô, doutor Paulo, aqui tá é uma alegria recebê-lo aqui no Bodapan mais uma vez. E não adianta, né? Se é curitibano, tem alergia de alguma coisa, né? Seja rinite, Curitiba é considerada a capital da rinite, né? Porque é uma cidade grande, então tem a poluição. Consequentemente, a mudança de temperatura é muito constante. Aqui de manhã tá frio, depois esquenta, depois esfria ou chove. Tem muita arborização, tem pessoas que sofrem com alergia pelo pólen, também sofrem. Então uma cidade que tem muitas alergias. Tanto que eu trabalho no Centro de Rinite e Alergia, especialista no hospital tradicional em Curitiba, falando sobre isso, fazendo um teste de alergia, conversando com pacientes que às vezes espirra hoje, vai no consultório, ou aquele paciente que sofre a vida inteira, desde criança, com esses sintomas, e às vezes não aguenta mais, quer um tratamento, uma investigação, entender as opções de tratamentos, incluindo até uma vacina rinite em gotinhas, que não tem corticóide, por exemplo. E por que algumas pessoas têm alergia e outras não? Porque eu fico de se eu abro um armário que tá há mais de 10 minutos fechado, já começa a espirrar. Mas minha esposa, por exemplo, pode jogar pó na cara dela, nada acontece. Isso é uma característica genética, né? Então provavelmente alguém na tua família deve ter algo semelhante. Então tem até a estatística, né? Se o papai e a mamãe são alérgicos, a chance de 50% da criança ser alérgico. Então até brinco assim com as mulheres, né? Então pergunta antes do rapaz, se a mamãe for alérgica, pergunta pro rapaz se ele é alérgico antes de perguntar o nome. Vai que ela gosta do nome e depois se apaixona, né? A chance da criança ser alérgica é muito grande. Então é importante também, existe a marcha atópica também, Alelo. Marcha atópica significa a criança pequena, tendo alergia, ela já nasce atópica, ou seja, ela pode ter outras alergias. É comum no comecinho, nas primeiras semanas, a criança pode ter o quê? Alergia de pele. Também ela pode evoluir para uma alergia alimentar. Depois disso, pode, alguns meses depois, ter asma ou bronquite. Já a rinite já aparece já um pouquinho maior, 1 ou 2 anos de idade. A grande maioria dos pacientes que tem rinite alérgica vem desse processo, mas nem todo mundo é igual. Alguns pacientes só podem apresentar algumas alergias quando estão expostas a ambientes. Como você falou, poxa, só tenho alergia a mexer com coisa de casa, coisa guardada, poeira, vou limpar a casa, ou no quarto, por exemplo. O quarto, sabia? Que é o lugar que tem mais sintomas de rinite. Ô, louco. Os ácaros. Sim, isso mesmo, Léo. Eu sofro com isso aí também. Para você ter uma ideia, você vive pelo menos quantas horas no seu quarto? 8 horas, pelo menos. Então você vive muito naquele quarto. Então aquele quarto tem que ser um quarto muito higienizado, com cuidados. Por exemplo, não deixar coisas guardadas do lado da cama. Por exemplo, ter bolsas, brinquedos, bichinhos de pelúcia, nada que acumule poeira. O cobertor não ser de pelinho, sim de edredom, que é mais fácil limpar. O colchão e o travesseiro ser novo. Eu falo que o colchão tem que ser pelo menos 7 anos. E o travesseiro a cada 3 anos trocar. E ter uma capa anti-ácaro pro colchão, pro travesseiro e ser impermeável, que evita, sim, acumular ácaro. Então tem várias dicas que a gente pode dar pro paciente, ainda mais agora no outono e inverno, que é muito mais comum, e daqui a pouquinho começa a primavera também. Eu tenho uma ferrada, a gente compra um colchão, dura a vida inteira, né, cara? 15, 30 anos, né? Porra, quando o colchão fala, melhor você me trocar, meu brother, aí você muda. Cara, se lembra? Me lembro quando a mãe fazia xixi no tempo. Esse colchão tão velho que é, daí eu deixava no sol, né? Sabe, tem um trabalho científico que diz que um colchão de 10 anos, sabe quantos ácaros tem? 1 trilhão de ácaros. Tá maluco? 1 trilhão, cara. E um travesseiro de 5 anos, 1/3 dele é ácaro. Cara, então a pessoa acha que tá dormindo sozinha, né? O pessoal tá dormindo com muita gente, né? Que loucura. Não adianta lavar fronha, lavar lençol, não adianta. Ajuda, mas tem que ser resultado também de tratamento. E por isso que muitas pessoas que têm alergia ao ácaro, que está em tudo que é lugar, e principalmente no quarto, como comentei, eles sofrem, eles usam antialérgico. Realmente vai resolver, mas é um tratamento sintomático, ou seja, usa, melhora, mas volta. E esse paciente já fica até dopado, né? Tanta medicação. Dorme o dia inteiro, fica mal.
Por isso que tem a possibilidade de um tratamento que talvez, não sei se vocês conhecem, que é a imunoterapia. Ou seja, uma vacina de rinite em gotinhas que não tem corticóide, ou seja, não engorda, não dá sono porque não tem antialérgico, é indicado para melhorar a imunidade dessa pessoa que sofre com a rinite. Ué, eu não sabia disso. Em qualquer idade, isso. A partir dos 5 anos de idade. Então, somente para paciente tem rinite alérgica, porque tem também, Thiago, a rinite não alérgica. A rinite não alérgica é por mudança de temperatura. Essa que a gente sofreu aqui. Ou do clima, ou do ar-condicionado, exposição a cheiros fortes, que nem o perfume do Zico tá sentindo aqui. Se você tiver rinite por isso, vai espirrar também. Sim. Ou exposição a alguma coisa que incomode ele, que cheiro forte mesmo, por exemplo, limpeza, cheiro, perfume ou cigarro. Então isso daí não é uma rinite alérgica, é uma rinite não alérgica. É interessante que a pessoa vai usar o que medicação? Um antialérgico. Daí fala que não faz o quê? Não melhora. Não vai melhorar, porque não é alérgico. Cara, mas ali no caso o colchão, o colchão aqui. O colchão é que nem eu tenho um lençol térmico. Quando aquece o colchão, é pior pro ácaro, fica mais forte, entendeu? Não? Não por isso, mas se você tá no lençol térmico, o que acontece com o teu corpo? Sua. Consequentemente, vai ter mais chance de ter mais proliferação de ácaro ali. Vou contar uma coisa meio nojenta. Vamos lá. Manda ver. Então, a gente não é alérgico ao ácaro, tá? A gente é alérgico às fezes do ácaro. Ô, louco! Mas daí ele que luta. Eles são com a minha, eu cago na cama direto. É uma troca. Então, quanto mais você alimenta ele, ou seja, você ficar exposto no teu colchão, ou seja, a descamação da tua pele está ali, você deixa mais úmido para ele, mais quentinho para ele, ou você se alimenta mesmo e cai alimentos no teu colchão, mais ácaro terá nesse ambiente. Nossa, madrugada é um erro, né, cara? Eu como pipoca, pipoca Meu Deus. Pipoca salgada. Troca quantas vezes o lençol? Troca o lençol todo dia? Toda semana eu troco. Toda semana. Não, tem que trocar todo dia. Não, troco toda semana. Haja lençol, né? Lençol, toda semana. Mas você come na cama. Não, se acontecer eu comer isso já tem que trocar. Né? Mas aí eu troco de lugar, eu vou dormir no outro. Tem 3 quartos a casa, né? Tem alguma relação, por exemplo, doutor, entre a bronquite e a rinite? Porque assim, eu lembro que quando eu fui numa pneumologista, eu tinha rinite praticamente todo dia. Eu tinha crise assim, de ficar com o nariz com a coriza. E daí ela falou assim pra mim, você já tratou essa rinite, essa bronquite que você tem? Eu não tenho mais crise de bronquite desde os meus, sei lá, 18, 19 anos. E daí eu falei, não, nunca tratei. Daí ela deu a medicação, usei o Avames lá pra rinite, enfim, um período. E hoje é muito raro eu ter uma crise de rinite. Tá muito raro. E o que acontece, assim? Por que tem tem alguma relação entre bronquite, rinite? Ótima pergunta, Thiago. Cartão da Unimed. Ótima pergunta. Anota ali. Ele vai pegar Faz esse corte agora. Ele vai pegar o cartão da Unimed. Vai descontar consulta. Bom, nada que eu já esteja acostumado, então tudo bem, é só mais um médico. Então é assim, a rinite é uma inflamação da mucosa nasal, ou seja, a parte de cima do nariz inflama por algum componente. Pode ser, como falamos, ácaro, pólen, mudança de temperatura ou exposição a cheiro forte. Então irrita ali, inflama o nariz por dentro. Essa inflamação faz uma congestão, ou seja, o paciente tem nariz entupido, pode provocar coriza, aquela aguinha, espirros e coceira. E pode coçar o nariz, ouvido, garganta e os olhos também. Então acontece ali, tem pacientes que já tem uma sensibilidade maior, que não fica só concentrado na mucosa do nariz e já vai descer para a região da árvore brônquica, ou seja, os brônquios, que é onde você falou da bronquite. Os brônquios é um cano que passa o ar por ali para o pulmão. Então o paciente que tem a bronquite ou a asma, que às vezes o nome certo é asma, é quando acontece esse estreitamento desse brônquio. Desse paciente vai ter tosse, e uma tosse característica de cachorro, sabe aquela tosse? Sei. Isso. Passa nunca aquilo. E pode dar falta de ar até aquele chill no peito, assim, ó. Então o que acontece? Começa onde as tuas crises, na maioria das vezes? Pela rinite. Então se não começar pela fonte, não vai melhorar a parte de baixo, que é a parte da bronquite. Então sempre tratar a causa. Por isso que eu falo para os meus pacientes, vamos investigar a tua causa, fazer exames de alergia, que pode ser 2, Thiago. Um deles que é de sangue, o tradicional de sangue, mas pesquisa um componente específico chamado IgE, e tem o rash, que é o teste do braço, que em meia hora sai o resultado. Daí a gente sabe se é alérgico ao quê e a intensidade dessa alergia. Por que é importante, Zico, saber o nome, ou saber o que está acontecendo? Porque a gente orienta melhor esse paciente, ele tenta evitar, como se ficou surpreso, que o ácaro vive no quarto. Essa pessoa, que nem o Lelo falou, vai abrir a casa e acontece isso, então provavelmente é o ácaro dele. Ele faz a relação de que tá no exame confirmado isso, ele, poxa,
realmente isso me incomoda, não é uma frescura pensando assim, eu vou me prevenir. Ou evitar ficar exposto a esse ambiente, ou fazer um tratamento com uma vacina que ajuda a melhorar a imunidade dele. E vou evitar voltar pra casa também, né? Às vezes é isso. A esposa ali que você tá na rua essa hora, você fala, às vezes você só queria um motivo, você fala, eu tô com rinite, boa, eu não vou volto. evitar aqui a exposição ao ácaro, meu anjo, volto amanhã. Mas eu gostei de ver essa diferença, eu nunca tinha ouvido realmente alguém diferenciar a rinite alérgica da não alérgica, agora eu tô achando que eu tenho todas. Isso chama-se rinite mista. Que delícia. A grande maioria. Conseguiu. A grande maioria das pessoas tem rinite mista. Nós temos a proporção. Alguns têm mais alérgica e outros têm mais a não alérgica. E tem outras rinites, por exemplo, também. Tem a rinite gustativa, a pessoa se alimenta com um alimento, provoca coriza e congestão. Tem a rinite também gestacional, a mulher que nunca teve rinite na gestação, ela começa a ter congestão nasal, ou ela tinha rinite e piorou. Tem a rinite do atleta que vai fazer academia, tem a coriza também. Tem a rinite do idoso também, que pode acontecer isso também. Esse eu tenho. Tem vários tipos de rinite. Sabe aquele idoso que vai se alimentar, vai tomar um chá, ou um café, ou uma sopa e fica tendo coriza, ele fica aquele lencinho toda hora, incomoda tanto esse paciente. Tem tratamento, mas é importante o quê? Identificar, consequentemente orientar e tratar. E aquele negócio de tirar aquela microcirurgia que faz pra tirar aquela carninha esponjosa no nariz, que sei como é que chama. Isso é o corneto. Isso. Então, a famosa carne esponjosa, vamos dividir em duas, por idade, melhor dizendo assim. Na criança, a carne esponjosa é a chamada adenóide. Fica lá atrás do nariz. É muito comum aquela criança que tem adenóide aumentada ter a amígdala aumentada, ou seja, na garganta, que é o mesmo tecido linfóide. E essa criança vai o quê? Roncar, respirar pela boca, ter um sono agitado. Aquela criança que está sempre... Deitou teu filho, virou um pug. Sempre catarrenta, sabe? Você faz lavagem, sai secreção e sai secreção, ela não melhora nunca. Essa criança é necessário fazer uma avaliação do tamanho da adenóide, consequentemente também da rinite. E se for muito grande, pode ser indicada a cirurgia. Mas também temos, Lelo, todo mundo tem, o corneto. Então, se você levantar a pontinha do seu nariz, vai ver uma carninha de um lado e uma carninha do outro. Sim. Todo mundo tem. Ele ajuda o quê? Filtrar o nariz, aquecer e remover impurezas. Então, isso, alguns pacientes que têm a rinite, essa carninha aumenta de tamanho, ele fica inchado e atrapalha a respiração. Essa é chamado corneto. Então, tem pacientes com rinite que também incha essa carninha. É mais comum em adultos fazer a cirurgia, ou remoção parcial, ou uma cauterização, com as suas queimar ali com laser para diminuir e, consequentemente, melhorar o sintoma de rinite e a obstrução nasal. Mas seria para casos mais, sei lá, crônicos, mais difíceis? Crônico, com certeza, né? Mas o paciente, às vezes, tendo rinite, é o que eu falo para ele, vamos achar a causa. Então, a gente vai para dois caminhos. Avaliação anatômica, ou seja, tem adenóide aumentada, se tem um desvio de septo nasal, ou seja, um osso com cartilagem que pode estar torto, e a hipertrofia do corneto, que é essa carninha que você levantar a pontinha do nariz no espelho e você vê. Se tiver aumentado e a gente tentou medicações e não resolveu, podemos associar a cirurgia. Só que somente a cirurgia não pode dar conta, porque a rinite é um outro aspecto. Ele tem que tratar ou os sprays nasais, os cuidados que tem que ter, ou a vacina, comentei. Mas é difícil, né, pra nossa região, que é tão úmida, né, e principalmente quem mora em apartamento, conseguir evitar, né, essa proliferação de ácaros e coisa e tal. Nossa região aqui é uma região muito rica para isso, né? Diferente dos lugares quentes, acredito eu, né? É isso mesmo? Isso mesmo, concordo com você. E também tem pacientes, Zico, fala pra gente assim, que o paciente tem a rinite, por exemplo, paciente meu aqui em Curitiba, tem a rinite e vai para os Estados Unidos, ou que nem eu acabei de voltar da Finlândia, que lá é a terra do fogo e do gelo, chega a menos 30 graus no inverno, lá não vai ter ácaro, que o ácaro não vai se proliferar ali. É maluco, né? Lá, menos 30, pô. Então lá o paciente melhora. Lá ele melhora, ele não tem sintomas. É mais parecido com você falou do Nordeste. Então o paciente talvez no Nordeste não tenha tantos sintomas como nós aqui no Sul apresentamos. Até tem um nome. Sabia que nós pesquisamos o nome do ácaro? Ah, não acredito. Sim. Robson. Não é Robson Leighton. A gente pesquisa 3 tipos de ácaros que são comuns no nosso país. A Blômia tropicalis, aonde tem mais? No Nordeste. Nordeste? Isso, tropicalis, mas região tropical. Daí temos a Dermatofagotes farinae, que não tem nada a ver com farinha, e a Dermatofagotes pteroníssimos, que é mais comum do Brasil e principalmente na região sudeste. Então, Lelo, se esse paciente fez a exame de alergia e acusou que ele é alérgico a esses ácaros que estão mais comuns no nosso ambiente, daí a gente consegue entender e eu explicar pra ele melhor o tratamento. Caramba. Caramba. Que maravilha, hein? Assim, né? Muitos ouvintes aqui
tem problema, nariz entupido. Eu digo por mim que eu tenho rinite, não é fácil. Pede pra eles mandarem áudio só pra ver o verdadeinho deu de época, né, Fer? O meu é da temperatura. Mudou, meu amigo. Doutor, olha, Daí eu mudou fico a temperatura, Fernandinho. Daí você tem que pensar se é somente pela mudança de temperatura brusca ou então esfriou. Você pegar aquele casaco fechado, aquele casaco há muito tempo guardado, aquele cachecol guardado há muito tempo. Então tem que avaliar essa situação também. Você pega aquele colchão que tá há muito tempo lá, vai colocar também ali. Essa é a ideia também. Ou então o ar-condicionado. Lembrar que o ar-condicionado, que muitas pessoas sofrem, né, Zico? Limpar também, fazer a manutenção do ar-condicionado. São 3 motivos. O motivo é isso que você comentou, é a limpeza do filtro, que tem acúmulo de ácaro e fungo. Segundo, pela mudança brusca de temperatura que o Fernandinho percebe. E o terceiro pode ser pelo ressecamento do ambiente. Então é bom estar do lado também um umidificador ou sempre estar limpando o nariz com soro. É que hoje o povo coloca o aquecedor ali, né? Ou o ar-condicionado no ar quente e começa... Bem isso. E não tem nada, né? Daí vai a avó, coloca uma toalha molhada. É por aí. É uma dica caseira de 14 derby nas costas. Clara de ovo. Mas sim, doutor. E pro ouvinte do Boa da Pan que tá ouvindo aqui, ele se identificou com, né, várias situações aí. Então, quer dizer que tem um tratamento pra dar uma ajudada, uma reduzida nisso tudo. Que é aquele que você falou com gotas? Isso, né? A Organização Mundial da Saúde, ou seja, a OMS, diz que o único tratamento potencialmente curativo de rinite é a imunoterapia sublingual aeroalérgica, ou seja, a vacina de rinite em gotinhas, ela não tem corticoide, não tem antialérgico, indicada a partir dos 5 anos. É para paciente que fez uma consulta com um médico especialista, fez daí o exame de alergia, foi comprovado o resultado, ele concorda que isso que incomoda ele, por exemplo, deu ali pólen, ele percebe que na primavera ele sofre, daí a gente pode indicar. O paciente percebe, como o Lelo falou, vai mexer em casa, alguma coisa guardada, teu ácaro, a gente pode indicar. Já você que é mudança de temperatura e não deu nada, provavelmente não é a melhor indicação para você. Então é para paciente que realmente tem a indicação que é a imunoterapia ou a vacina rinite. E é indicado que todo brasileiro, se possível, faça um exame para ver o que ele é alérgico? Eu acho uma ótima pergunta, tá? O que acontece, só né? descobre, né, então, no pior momento. Saber não é o importante, sabe? O importante é saber e correlacionar aos sintomas. Por exemplo, vamos fazer uma outra brincadeira que eu falo com o paciente. Se o paciente fizer um teste e saber que ele é alérgico a um bichinho que está lá no pico do Himalaia, vai fazer diferença para ele? Não vai fazer diferença para ele, porque ele nunca vai ter contato com esse bichinho. Mas o paciente que tem alérgico a ácaro, e percebe que acontece camarão, por exemplo, o cachorrinho e o gato também tem essa possibilidade, o fungo daí é interessante. Às vezes é alérgico a ter os sintomas e, consequentemente, a gente conseguir buscar a causa. Excelente. Que aula, hein? Uma aula. Ô, doutor Paulo, e pra te achar no Instagram, qual que é? É só procurar DR de doutor, então, Dr. Paulo Mendes, JR, e também convido os ouvintes também quiserem, eu tenho um canal no YouTube também. doutor? Legal. Por alegria, assim, eu sou o segundo maior canal de otorrino do mundo. Tá legal. Que legal. Não me deixam, pessoal, vamos me ajudar a ser o primeiro maior do mundo. Privilégio pra Curitiba, né? Ter essa galera, vai lá, se inscreva no canal do Dr. Paulo, vá lá agora, Dr. Paulo Mendes Júnior no YouTube. Se inscreva lá, vamos levar ele pra primeiro lugar. Olha, isso é legal, hein? Sendo isso, eu venho aqui especialmente e trago essa informação pra vocês. E a gente faz ao vivo a lavagem nasal. Perfeito. Deixar claro. Isso me salva, hein? Olha, às vezes eu tenho que entrar no ar ali, eu tô meio mal, ó. Lavo o meu nariz. Tem vários jeitos, né? Pode fazer com as seringas, pode fazer com os sprays de jato contínuo, pode fazer aquelas garrafinhas. E por sinal, quem tiver interesse, tem um vídeo meu que ensino 5 opções de como lavar o nariz com soro fisiológico. Eu faço na prática. Eu aprendi nesse teu vídeo. Eu sabia que te conhecia. Eu aprendi a lavagem nasal, meu, no canal do YouTube, meu. Do doutor, porra. A pergunta que é aquela, se inscreveu no canal? Me inscrevi. Ah, então tá bom. Com certeza. Tá ótimo. É isso aí. Com certeza. Doutor Paulo, obrigado mais uma vez, viu? Eu espero que você volte mais vezes aqui no Boa. É um prazer, eu me sinto em casa, pra falar a verdade. Eu sou colunista agora da Jovem Pan, News, aqui na News. No Pan News, né? Às 10 da manhã. João Salgado. Grande João Salgado, Ana Vaz, a dupla aqui das manhãs da Jovem Pan News. E temos agora Dr. Paulo, ele que está lá como colunista no Pan News. Obrigado, viu, doutor? Imagina, obrigado pelo convite mesmo. É um prazer encontrar o Zico também, conhecer o Thiago e o Lelo, pessoal. Prazer, valeu, doutor. Obrigado. Boa, salva de palmas, doutor. Intervalo. E a gente já volta, fica aí. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.